Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Nós queremos nesse momento refletir na sua santa palavra. Amém. Eu tenho certeza que vocês já ouviram a seguinte frase: religião, política e futebol não se discutem. Creio que essa frase vem do fato de que ninguém pode nos obrigar a nada nesta vida. Nós somos livres para fazer escolhas. Porém, dentro desse princípio de liberdade e escolha, tendo respeito pela opinião diferente, esses são assuntos que nós podemos conversar, debater e dar opinião. Tudo dentro de um respeito, de um amor pelas pessoas. Por isso, pensando um pouco mais profundamente, nós vamos perceber, minha gente, que esses três assuntos estão no dia a dia das pessoas. A religião, por exemplo, está em todos, mesmo que alguns digam que não. Queira ou não queira, a pessoa acredita e confia em alguma coisa. Todas as pessoas manifestam algum tipo de crença religiosa. Já a política é aquilo que se vê, não esta que se conhece hoje no país, mas é o lado material, o trabalho, a comida, a segurança, a sobrevivência num mundo de violência, de lutas, pandemia e desafios. E o futebol seria a parte ligada com o lazer. Futebol é algo para se brincar, para a gente rir, e por isso não para brigar, não para discutir. É aquela brincadeira saudável. O meu time é o melhor, o teu não joga nada. É aquilo que faz a gente sair da rotina do dia a dia, e pode ser qualquer outra coisa. O que é fundamental para uma vida saudável. Por isso nós podemos dizer que ninguém vive sem religião, política e futebol. Porém, cada um tem a liberdade para escolher. E claro, são gostos, preferências, convicções de cada um, mas são coisas fundamentais. E por isso mesmo pode ser assunto de conversa. Foi assim, minha gente, que Deus, o nosso Pai Celestial, nos criou, com liberdade para fazer escolhas. Um fundamento que está lá no princípio do mundo. Adão e Eva eram livres para escolher, inclusive entre o bem e o mal. E quem conhece o restante da Bíblia
sabe que foi assim mesmo que Deus continuou tratando a criatura humana, dando-lhe liberdade para escolher. Desta forma, minha gente, o ser humano não está preso por Deus neste mundo criado por Ele. O ser humano vive na liberdade de fazer escolhas, que podem ser boas ou não. Por isso, é preciso compreender que nesta liberdade que Deus nos dá, vêm as consequências das nossas escolhas. Se escolhemos coisas boas, é claro, as consequências serão boas. Se escolhemos coisas ruins, as consequências certamente serão negativas. Por isso a Bíblia está cheia de exemplos de escolhas que foram feitas durante toda a história do povo de Deus. Exemplos que podem ser seguidos por nós hoje e exemplos que não devem ser seguidos. Aliás, a palavra de Deus tem essa dinâmica. Ela sempre apresenta os dois lados das escolhas que as pessoas fazem, mostrando as suas consequências. Inclusive, no que diz respeito à fé, à vida com Deus e a sua orientação para o dia a dia. Na verdade, seria bem mais fácil para nós se Deus nos tivesse criado que nem as pessoas fazem com alguns animais, que ficam presos em gaiolas, em coleiras, num cercado. Se Deus fosse autoritário, se Deus fosse ditador, podemos ter certeza que jamais Ele permitiria um mundo como este que o próprio ser humano está deixando, que o próprio ser humano está construindo. Estamos onde estamos. Guerras, violência, fome, destruição, exatamente por este princípio de liberdade que nós temos. Olha que ponto chega a liberdade humana. Não sei se vocês viram essa semana, uma mulher levou um homem numa cadeira de rodas até o banco para fazer a prova de vida dele, e o cara estava morto há 12 horas, só para poder sacar o dinheiro que estava no nome daquela pessoa. Olha que ponto chega o ser humano e a sua liberdade, as suas escolhas. Lamentavelmente, temos usado a nossa liberdade para o mal, para fazer aquilo que desagrada o nosso Pai Celestial e que causa prejuízos na vida humana e no mundo em geral. Mas nesta história de liberdade, nós temos o Evangelho.
O Evangelho. A boa notícia de que Deus providenciou um jeito para nos livrar das nossas escolhas erradas. E este Evangelho agora é a nossa única salvação. Única. Isso porque, depois da decisão lá no Jardim do Éden em abandonar a Deus, caindo em pecado, todos os seres humanos, também eu e tu, não conseguem mais por si próprios fazer a decisão certa, fazer a escolha certa. Por isso, a Bíblia diz que Jesus veio até nós e se colocou em nosso lugar. E para nos salvar, sofreu o castigo e morreu para pagar os nossos pecados. E agora, portanto, estamos livres para viver, livres para servir a esse Deus. Esse Deus que em amor nos escolheu, salvou e nos dá liberdade para fazermos escolhas. Durante todo o relato da Bíblia, Deus se apresenta. Deus mostra que Ele tem o melhor caminho para nós. No texto de Isaías que nós ouvimos há pouco, Deus diz: somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. E mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Interessante, minha gente, é que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, deixou a sua marca, a sua assinatura na criação. O professor e físico Adalto Lourenço afirmou num programa de TV algo que realmente faz as pessoas pensar sobre a Trindade. Ele disse que as leis da natureza não mudam. Portanto, elas são leis eternas. E nessas leis, Deus deixou a sua assinatura. O tempo tem passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço tem largura, altura e profundidade. 3 em 1. A base da matéria, que são os átomos, tem prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Os estados básicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. A música, ela tem melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. O Deus da Bíblia, o Deus triuno e verdadeiro, deixou a sua marca na criação.
Se hoje nós estamos aqui nesta igreja, ouvindo a palavra de Deus, não foi porque nós decidimos isso por nós mesmos. Se hoje tu veio para o culto, não foi porque tu resolveu isso sozinho. Além de Deus nos dar condições físicas, Deus também te deu condições espirituais para daí poder decidir. Por isso agora, também podemos escolher qual o Deus nós queremos seguir. Se este Deus revelado na Bíblia em Cristo Jesus, ou outros que andam por aí e que foram inventados. Podemos até nem escolher e ficar sem nenhum Deus, como alguns preferem. Podemos escolher se queremos servir a Deus com as nossas ofertas, tempo, dons e toda a vida, ou se queremos usar as coisas que nós temos só para nós, só para nós mesmos. O cristão fiel e consciente coloca a Deus e o seu reino em primeiro lugar. No salmo de hoje nós lemos: deem ao Senhor a honra que Ele merece. Dar a Deus a honra que Ele merece. Por isso o cristão dá a Deus o que é de Deus. Oferta generosamente, participa dos cultos, canta, ora, louva, ouve a palavra, estuda a palavra de Deus, se envolve no trabalho da igreja, testemunha a fé para as pessoas. O cristão fiel faz isso. No Evangelho nós ouvimos Jesus dizendo: deem ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Na linguagem tradicional, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar ao imperador o que é do imperador, talvez nem precisa ser lembrado, pois isso as próprias leis do país se encarregam de lembrar. Aliás, dar ao governo o que lhe é devido é obrigação do cidadão. E a forma mais mansa desta lembrança pode ser uma multa. Mas há casos em que, se a lei não for cumprida, o destino da pessoa pode ser a prisão, a cadeia. Para dar a Deus o que é de Deus, não há multa, nem cadeia. O cristão consciente faz isso de livre e espontânea vontade. Ao compreender o amor de Deus por ele, ninguém é multado, ninguém é preso por deixar de ofertar, por deixar de vir ao culto, por não se envolver com a igreja. Aliás,
Estas coisas deveriam aparecer naturalmente, como fruto da fé, não por medo da lei, da proibição, mas pela alegria e pelo privilégio de sabermos que nós somos cidadãos do reino do céu pela fé em Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 14: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Tudo isso acontece, minha gente, quando nós entendemos que nós somos comprados por um preço muito caro, o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Quantas vezes, em nossas decisões e escolhas erradas, equivocadas, deixamos Deus de lado? Deixamos a sua palavra de lado? Deixamos a igreja de lado? Não vamos em gratidão a Ele através das ofertas, simplesmente não ofertamos. Mas Deus espera, Ele aguarda a gratidão, o reconhecimento dos seus filhos, a retribuição por aquilo que nós recebemos de suas mãos paternas e graciosas. Por isso que a oferta é também um momento todo especial de adoração, de reconhecimento, de louvor ao nosso querido Deus. Que possamos em nossa liberdade fazer sempre as melhores escolhas em relação a Deus, a fé, a igreja, a gratidão e a vida do nosso dia a dia. E para isso lembremos sempre de tudo aquilo que Deus fez por nós através de Jesus, em amor e por amor. Amém.